Muito bem, amigos, estamos começando mais um paulochagas.net aqui na Imagem TV. Um abraço especial a você que está ligadinho conosco. Hoje não vou começar falando de esporte, vou começar falando de meio ambiente. Tenho vários assuntos ligados ao meio ambiente que eu acho que, se você prestar atenção, vai dizer até que o Paulo tem razão. Eu quero falar especificamente da adesão a várias atividades que vão ser promovidas na Semana do Meio Ambiente, que será realizada de 1º a 7 de junho. O que tem me chamado realmente a atenção nesse ponto é o fato de estar vendo autoridades que antes eu nunca via ou praticamente não tinham uma participação um pouco mais expressiva nessas questões, nessas causas ligadas à natureza, ligadas ao meio ambiente, ligadas à sustentabilidade. Estou me referindo a uma reunião que ocorreu esta semana na Amures, envolvendo os prefeitos, várias entidades e pessoas voluntárias para organizar a Semana do Meio Ambiente, não somente em Lages, mas em toda a região da Amures e com participação efetiva de cada município ligado à Associação Serrana. Lá estavam prefeitos, lá estavam secretários de meio ambiente, lá estavam pessoas ligadas às instituições de ensino superior, enfim. Uma programação que está sendo planejada com antecedência. Vejam, nós estamos ainda na primeira quinzena de março e tudo isso já sendo preparado para o mês de junho. Então, o que eu quero dizer nesse sentido é que em praticamente 9 anos do projeto Vida e Natureza, do ano passado para cá, é que a gente está vendo a participação desses senhores do Poder Executivo. Eu já fiz aqui alguns comentários nesse sentido, de que em todo o Brasil, em toda Santa Catarina, especificamente no estado de Santa Catarina, os prefeitos deixam as atribuições para as pastas específicas, ou seja, as secretarias de meio ambiente, as fundações de meio ambiente, secretarias de agriculturas municipais, mas o prefeito em si, praticamente, não põe a mão na massa, não tem uma preocupação mais constante com as causas ambientais e deixa exatamente que o secretário tome as suas atitudes, embora cada secretaria tenha a sua liberdade para trabalhar, no caso da de meio ambiente ou qualquer outra pasta, mas eu acho que o chefe do executivo tem sim que trabalhar mais fortemente para ver as ações ambientais no seu município realmente sendo feitas, executadas, praticadas. Vejam a questão do saneamento básico. Quantos prefeitos estão preocupados com o saneamento básico do seu município? Hoje até estão, porque é uma questão de lei, é uma obrigação por parte do município implementar as ações ligadas ao saneamento básico nos seus respectivos municípios e são obrigados a fazerem projetos porque hoje estão exatamente sendo cobrados em cima de uma lei. Mas antes, para fazer um projeto de saneamento básico, porque a obra ficava enterrada e a população não enxergava, não via, não rendia votos, muitos prefeitos deixaram para hoje, porque são obrigados a executarem então os projetos de saneamento básico. Então, parabéns às atitudes como da Amures e das entidades parceiras que já estão trabalhando na organização da Semana Mundial do Meio Ambiente de 1º a 7 de junho, e lá estarei também através do projeto Vida e Natureza. Até aproveito a mostrar para vocês aqui a edição de março que chegou agora, com uma ampla reportagem falando de uma família que faz a proteção de 300 cães aqui no município de Lages. Uma pessoa que gasta mais ou menos 12 a 13 mil reais para proteger esses cães. Tem gente que diz que essa família é doida, mas o que seriam, então, dos animais de rua se não tivessem, então, entre aspas, estes doidos que têm um amor incondicional na proteção dos animais? Parabéns à doutora Ângela e à sua família pelo cuidado desses animais. Eu estive visitando o canil. Ela precisa realmente de um apoio enorme. O município praticamente não lhe dá atenção nesse sentido, mas parabéns ao governo do estado, ao Raimundo Colombo, que pediu para que o secretário regional, Gabriel Ribeiro, não, ao João Alberto Duarte,
que desse uma atenção especial a esta pessoa através da ONG Anjos Caninos, que ela conseguiu criar para poder continuar dando proteção a esses animais aqui no município de Lages. É um trabalho fantástico, um trabalho difícil. Não é fácil manter 300 animais, mais um tanto de animais lá na casa dela, no apartamento e nos fundos do apartamento, e ela sofrendo diversas pressões das comunidades vizinhas que estão pedindo para que ela pare de criar esses cães e para que despejem ela do próprio apartamento, da sua própria casa, porque não querem mais ver esses cães lá criando todo tipo de problema que na verdade criam. Mas ela, como advogada, tem sustentado de certa forma a manutenção desses animais, e a família e ela, né, detém então 300 cães numa chácara aqui no município de Lages para adoção. É realmente muito interessante. Está aqui uma reportagem de 2 páginas que a gente fez na revista Vida e Natureza desta edição de março. E ainda falando desta questão das adesões e do trabalho de meio ambiente, eu quero lembrar vocês que a Secretaria Municipal de Ambiente do município de Lages, também engajada com diversas outras entidades, inclusive a participação da revista Vida e Natureza, estará realizando no próximo dia 21 de março, dia 22 é o Dia Mundial da Água, não sei se você sabe, mas no dia 21, sábado, tem a ação Margem Limpa. E muitas pessoas voluntárias engajadas, e a expectativa é de que desta vez tenhamos acima de 300 pessoas fazendo uma limpeza, um mutirão no Rio Cará, desde o início dele, em toda a orla do Rio Cará, aqui no município de Lages, para que se faça uma limpeza. Todos os anos tem ocorrido essa limpeza da margem limpa aqui do município. E ainda eu gostaria de lembrar o nosso secretário Rampel, que o ano passado era para ter feito também uma operação de limpeza do Rio Caveiras. O ano passado não aconteceu, não sei por que razão. Mas ainda antes que o frio violentamente chegue aqui na nossa Serra Catarinense, quem sabe neste mês, agora que está começando o outono, né, nesse período de outono, se faça uma limpeza também no Rio Caveiras, mais uma ação interessante às margens do Rio Caveira, porque a poluição, além da poluição por outros detritos como coliformes fecais, existe uma poluição ocasionada por nós, lagianos, que despejamos toneladas de lixo também no Rio Caveiras. É só verificar as suas margens para ver o quanto está tomado pela sujeira no Rio Caveiras. Uma notícia muito boa que nos chega ontem, embora a luta já seja de muito tempo, de muitas pessoas, eu quero lembrar aqui alguns nomes, o próprio secretário, o vereador Adilson Apolinário, o Gabriel Ribeiro, o Fernando Coruja, né, os deputados, a Carmen Zanotto, o secretário regional, o João Alberto Duarte, enfim, uma série de pessoas, né, um grupo de pessoas, lutando pela implantação da cirurgia ou do serviço de cardiologia em Lages de alta complexidade. O que quer dizer isso, minha gente? Quer dizer que Lages também passará a ser referência em toda a região da Serra Catarinense, do meio-oeste, para o atendimento a esse serviço de cardiologia, com cirurgias, inclusive, cardiovasculares e outras mais, inclusive até a possibilidade de transplante de coração, entre outras. É realmente uma notícia extremamente boa para a saúde do estado de Santa Catarina, mais especificamente para a Serra Catarinense e do meio-oeste catarinense, que hoje também poderão se servir desse serviço de alta complexidade aqui no município de Lages. Então a notícia foi divulgada esta semana e a partir de agora espera-se uma licitação para a implantação do espaço específico no Hospital Teresa Ramos e, quem sabe, esse trabalho já começa a ser feito a partir deste segundo semestre ainda de 2015. Muito boa essa notícia, parabéns a essas autoridades que estão trabalhando nesse sentido, porque até agora o trabalho de cardiologia, quando houvesse necessidade ou quando há necessidade, nós temos que se nos deslocar para Rio do Sul, que é uma cidade mais próxima, que já tem esse trabalho, Blumenau ou Florianópolis ou outros centros do país. Então está aí o Hospital Teresa Ramos tendo a implantação do serviço de cardiologia de alta complexidade. Realmente uma excelente notícia para a nossa área da saúde. Nós estamos bastante preocupados, minha gente, porque neste domingo acontece um manifesto nacional diante de todos os problemas ocasionados, talvez
por uma má gestão administrativa do governo federal. Perdão, deixa eu tomar uma aguinha. A gente ao vivo, essas coisas acontecem. Mas enfim, falando para vocês dessa manifestação de domingo, em Lages o movimento começa a partir das 10 horas, com a concentração ali perto da estátua de Correia Pinto, na própria rua Correia Pinto. Depois, uma caminhada até a Praça da Catedral, onde alguns manifestos vão ocorrer. Vamos torcer para que tudo transcorra na melhor ordem possível, mas o Brasil está antenado com relação a isso. A preocupação é de que nos grandes centros as coisas possam não ser assim tão controladas e que hajam manifestos de pessoas infiltradas, né? Porque o manifesto quer ser pacífico, mas a gente sabe que vândalos estarão infiltrados no meio disso e não se sabe o que poderá acontecer nos grandes centros do país. Nós vimos o que aconteceu antes da Copa do Mundo e durante a Copa do Mundo, que os manifestos ganharam grandes proporções e os estragos foram enormes a partir de ações de vândalos mascarados e que ficavam depredando lojas e entre outras coisas nas suas respectivas cidades, como Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, enfim. De qualquer maneira, é muito válida essa manifestação, porque está na hora. Nós temos um entendimento de que no dia das eleições, nós escolhemos os nossos representantes em todas as esferas. Nós temos o entendimento, e foi nos passado desde criancinha, de que nós somos os patrões dos políticos nesse Brasil. Nós somos o patrão da Presidente da República, da dona Dilma Rousseff. Só que assumem os seus governos e praticamente invertem, então, essas premissas. E aí, então, parece que eles nos mandam e fazem o que bem entendem administrativamente. Mas não é bem exatamente isso que nós estamos criticando, porque o governo tem que tomar medidas de gestão e de controle administrativo para o bem comum da sociedade e de todo o país. A nossa preocupação é de que coisas que foram ditas antes da campanha, além de não serem cumpridas, foram feitas bem ao contrário. O aumento dos combustíveis está assolando toda a sociedade brasileira. Mas o que nos revolta com relação ao aumento do combustível, vocês sabem. Chegou-nos a informação de que no Paraguai, por exemplo, já houve diminuição, inclusive recentemente agora, de 4 vezes a redução do preço dos combustíveis no Paraguai e é exportado pela Petrobras para o país vizinho. E aqui no Brasil, aumenta. Por que aumenta ou por que diminui? Porque houve redução no valor do preço do barril de petróleo mundialmente. E sabe-se que o barril do petróleo esteve a mais de $100 e agora está em $50, mais ou menos nesse sentido mundialmente. E aqui no Brasil, diminui o preço do barril do petróleo e a gasolina e o óleo diesel aumentam. Vai ao contrário, em vez de também seguir essa tendência mundial de reduzir os preços de combustível. Mas a gente sabe que nós estamos pagando uma conta do petrolão, né, que vocês estão vendo toda essa balbúrdia nacional dos bilhões e bilhões de dólares que foram desviados e dinheiro de mal aplicado pela empresa, pela estatal nacional, e que agora estão aí deputados, senadores e governadores sendo denunciados, e tomara que a justiça seja plena também para essas pessoas que estão hoje envolvidas nacionalmente nesse processo todo envolvendo os desvios de dinheiro do petróleo, da Petrobras. Então esse manifesto deste domingo é mais do que justo. Vou também estar por lá conferindo, vou fazer os meus registros, vou divulgar da maneira que eu puder através das minhas redes sociais, através do meu blog, através do meu portal, através aqui da Imagem TV, enfim, das minhas colunas e tudo que eu puder. Porque o Brasil precisa, de uma certa forma, tomar um novo redimensionamento a partir dessas manifestações. O governo federal, a gente sabe, já está se pelando de medo, está bastante preocupado com o que isso pode resultar. Porque se fala lá na frente em possibilidades que eu não acredito, de impeachment da presidente, que eu não acredito que isso aconteça. Mas, de qualquer maneira, o puxão de orelha dela vai esticar até lá na canela a orelhinha dela, de tão vermelha que vai ficar e de tão longo isso vai ser, este puxão de orelha em cima da presidência da República, não da verdade só da presidência, mas de toda a esfera federal principalmente. Então está aí. Parabéns
as entidades que também manifestaram que vão participar do apoio. Eu estava até aguardando, o Fórum de Entidades aqui do município de Lages também lançou uma nota dizendo que vai estar apoiando e vai estar participando, porque eu já tinha lançado outras notas no meu próprio blog de entidades empresariais, por exemplo, de Chapecó, que já foram as primeiras a manifestar o seu apoio diante desse problema todo nacional. Também a OAB de Santa Catarina, engajada, claro, a OAB, a seccional de Lages, e também os grupos maçônicos que estão totalmente engajados nesse processo. Eu nunca vi realmente o engajamento de tamanhas entidades tão fortes, e representativas aqui na nossa região e no estado de Santa Catarina, totalmente engajadas nesse processo do manifesto de domingo, dia 15, a partir das 10 horas. Vamos aguardar e acompanhar o que vai acontecer no país em função disso. Coisa boa, gente. Acompanhei até agora há pouco, inclusive o Miller da Imagem TV esteve lá filmando a apresentação das candidatas à rainha da Festa Nacional do Pinhão, da 20ª edição da Festa Nacional do Pinhão. Eu quero dizer para vocês, minha gente, o nível das candidatas deste ano é altíssimo. A beleza dessas meninas e a procura dessas jovens com formação e o nível universitário, uma mais linda do que a outra. Eu não queria estar na pele, não vou querer realmente estar na pele dos jurados no próximo dia 18, quando ocorre a escolha da rainha lá no Serrano, a partir das 8h30 da noite, mas eu quero estar lá conferindo. E a gente, claro, já bota o olho em algumas meninas e a gente imagina que elas tenham condições de se elegerem rainha, princesas e tudo mais. Mas desta vez não é uma, nem duas, nem três. São várias as meninas que têm condições de serem eleitas rainhas e realmente representar muito bem a Festa Nacional do Pinhão deste ano. Então está aí. Parabéns pela organização. E aliás, este trabalho que está sendo feito é o maior indicativo de que a Festa Nacional do Pinhão deste ano vai acontecer. A Fundação Municipal, que é órgão ligado à Prefeitura Municipal, não estaria brincando com a inteligência de todos nós da imprensa e muito menos da comunidade lagiana, serrana e catarinense e de outros estados que vêm prestigiar também a Festa Nacional do Pinhão, em fazer a escolha da rainha e não realizar a Festa Nacional do Pinhão, que é o nosso maior patrimônio do turismo, praticamente de eventos da nossa cidade serrana. Então, a Festa Nacional do Pinhão já está em andamento com a escolha da rainha. Estamos agora, claro, aguardando o manifesto da Gabi Produções com relação ao casting de shows nacionais, que já era para ter sido apresentado no último dia 10 de março, na última sexta-feira, e isso não ocorreu em função daquilo que todos nós já sabemos, que foi a deflagração da Operação Entreveiro, envolvendo e que está investigando possíveis irregularidades da Festa Nacional do Pinhão de 2014. Mas independente de tudo isso, que é um processo que deve correr paralelo, a organização da Festa Nacional do Pinhão já está transcorrendo naturalmente e a Gabi deverá apresentar então, logo, a semana que vem, o mais tardar, este casting de show. Já tem gente aí anunciando abertura de shows e tudo mais nacionais, na primeira noite, e eu, primeiro, preciso saber oficialmente quais serão os shows para depois ficar divulgando oficialmente no meu blog, nas minhas colunas, aqui na Imagem TV, onde quer que seja. Mas, de qualquer maneira, estamos aguardando, sim, a Festa Nacional do Pinhão, independente de todos esses problemas de Operação Águas Limpas, Operação Entreveiro e tudo mais. Queremos mais é que a festa aconteça, porque a sociedade catarinense, vamos chamar assim, não pode ser penalizada diante de todos esses problemas. Então, Gabi, estamos aguardando todo esse seu trabalho para a divulgação da Festa Nacional deste ano, da programação nacional deste ano. Eu já fiz um comentário a respeito disso na semana passada sobre o projeto Acorde lá de São Joaquim, né? E de que a sociedade de São Joaquim está estarrecida diante do processo de condução das obras do Projeto Acorde, das calçadas, né, do Boulevard, enfim, de tudo que está sendo planejado para a remodelação do centro da cidade de São Joaquim. Mas, enfim,
Nós sabemos que o governador João Raimundo Colombo, após manifesto da sociedade joaquinense, mandou destruir as calçadas no primeiro momento que estavam sendo construídas, cheias de problemas, diga-se de passagem, mandou destruir e que as calçadas fossem refeitas, mas totalmente de acordo com o projeto. Ocorre também de que a sociedade de São Joaquim, mesmo agora, nesse processo que está sendo refeito, o novo projeto das calçadas, ainda não está contente. E quando a sociedade, a comunidade de São Joaquim reclama, e inclusive eu assisti um vídeo de uma reunião com a secretária regional, a Solange Pagani, e eles pediam para ela quem é que está fiscalizando o trabalho mal feito destas obras em São Joaquim do Projeto Acorde. A Solange Pagani dizia que quem está investigando é o próprio governo do estado, através da Secretaria de Infraestrutura, que está fiscalizando. Mas para que existe, então, a Secretaria Regional? Por que existem os diretores, os gerentes de uma Secretaria Regional, se ela não é a representação mais eficaz do próprio governo, mais próxima? Não seria a Secretaria Regional de São Joaquim a própria fiscalizadora desse processo de reconstrução destas calçadas lá em São Joaquim? Mas, enfim, o governador do estado vai estar novamente em São Joaquim na segunda vindima, que é a celebração da colheita da uva da Serra Catarinense, e em todos os municípios, então, ocorrem atividades. E governador e outras autoridades vão estar na abertura da segunda vindima, que foi lançada nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa. O governador vai estar presente. Com certeza, alguém vai buzinar de novo em seus ouvidos e ele vai caminhar nas calçadas já prontas para saber e para ver de perto, em loco, se realmente o projeto de reconstrução dessas calçadas está seguindo o padrão exigido, está sendo exigido. Enfim, o governo do estado, não só o governo de Santa Catarina, mas praticamente todas as obras públicas construídas nesse Brasil afora têm problemas de qualidade. Nem vou explicar aqui o porquê, porque a redução de custos das empresas acaba criando um problema bastante sério na qualidade dos acabamentos, enfim, desses projetos implantados pela ordem pública ou que venham de rede pública e assim por diante. Então estamos bastante preocupados. São Joaquim está reclamando, e com razão, disso tudo, sem contar outros projetos que também estão tendo problemas lá na comunidade joaquinense e na Serra de Santa Catarina. Esta semana, uma reunião envolvendo o deputado estadual Gabriel Ribeiro, em Florianópolis, com órgãos ambientais, com a Fátima e a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do governo, para saber por que a burocracia também dentro do próprio governo emperra projetos do próprio governo. Ou seja, as licenças ambientais que devem ser emitidas pela Fátima ou pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável também demoram para sair do papel para a prática. E aí, projetos que nós estamos aguardando por muito tempo aqui na Serra Catarinense, por exemplo, que é a revitalização da rodovia que liga a 282 até o Otacílio Costa, a rodovia, como é que é? A rodovia 114, se eu não me engano. Mas, de qualquer maneira, uma preocupação muito grande, porque não conseguem nem fazer o edital de licitação para a revitalização desta via, e vocês sabem que esta estrada está realmente intrafegável. Então, o Gabriel Ribeiro pediu para a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, pediu para a Fátima, para que haja mais celeridade, de uma vez por toda, mais rapidez na liberação dessas licenças ambientais, porque o próprio governo está também ressentido disso tudo. E ainda tem a rodovia de Anita e Garibaldi, que liga Anita Garibaldi até a Celso Ramos, a SC 390, que também está parada por causa da falta das licenças ambientais, entre outros problemas burocráticos que atrasam efetivamente a liberação do edital de licitação para a obra efetivamente destas rodovias, para que elas sejam efetivadas. Está na hora, minha gente, de lutar de uma vez por todas contra as burocracias. E o serviço público, principalmente, é o que mais sofre com a burocracia com essas problemáticas
né, envolvendo tudo com relação a esses problemas de burocracia e atrasam todos esses problemas. A gente aqui acompanhando as colocações das pessoas no WhatsApp, tem muitas coisas sendo colocadas aqui, né? E os nossos colegas fazendo aqui as suas publicações no WhatsApp. Fica difícil a gente assimilar tudo isso aqui para fazer um comentário. Mas, de qualquer maneira, nós estamos bastante preocupados com relação a isso. Outra preocupação que está realmente apertando o calo dos governos estadual e principalmente o governo municipal de Lages são as reivindicações justas também dos professores municipais e professores estaduais. Enfim, é preciso que haja um consenso e um acordo seja celebrado entre as duas partes para que, mais uma vez, os nossos alunos não sejam prejudicados. Estão acenando com a possibilidade de greve. E se paralisarem definitivamente as atividades, aí o prejuízo para os nossos estudantes será ainda muito maior. E o prejuízo não é só para os estudantes, é para o próprio professor, para os diretores de escolas e para o próprio governo. E isso tudo remete também a um problema gravíssimo para as famílias que trabalham e sabem que as crianças deveriam estar nas escolas, mas depois não tem com quem deixar e tudo mais. Então, vamos torcer para que este pé de guerra entre professores e governo do estado e governo do município de Lages realmente não aconteça, porque nós estamos precisando de que haja bom senso e consenso entre ambas as partes. E, aliás, os servidores municipais de Lages também estão numa briga grande para a reposição salarial e a gente não sabe o que pode acontecer. E esperamos que o município apresente as propostas condizentes com as necessidades dos servidores e que os servidores, tanto professores e servidores municipais, atendam ao apelo do município, que hoje também está sofrendo com o fluxo de caixa, para que entrem em consenso e não prejudiquem os trabalhos, porque a sociedade é a que mais realmente sofre com as consequências. Uma discussão que vai acontecer na Câmara de Vereadores vai trazer o assunto da proliferação dos javalis. Uma das revistas do Vida e Natureza que eu apresentei uns meses atrás, fiz uma abordagem bastante ampla com relação à questão dos javalis. Até esta reportagem chamou a atenção das nossas autoridades e foi usada, inclusive, de apelo para que haja uma nova discussão para que os municípios possam encontrar uma alternativa paralela para caçar ou diminuir a população de javalis, que hoje está levando aos produtores rurais a não plantar várias culturas, porque os javalis destroem lavouras inteiras, principalmente aqui na região do Cerrito, Campo Belo e tudo mais, e os produtores estão deixando de plantar as suas lavouras em algumas culturas, exatamente porque o prejuízo está sendo muito grande. Não basta o prejuízo da natureza em si, por falta de chuva ou excesso de chuva, às vezes, tem o problema da invasão dos javalis. E não são poucos, são centenas e centenas, e não tem condições porque a burocracia impede qualquer cidadão simplesmente de empunhar uma arma, claro, e não podem sair caçando a revelia esses animais. Mas as polícias ambiental, Polícia Militar, Polícia Federal, a Secretaria de Segurança Pública, mais os poderes do Executivo e Legislativo que estão em torno desta preocupação, tomara que encontrem, a partir desse debate que vai acontecer na Câmara de Vereadores, ainda não sei a data, mas que encontrem alternativa para que realmente se reduza o número desses animais que estão hoje destruindo lavouras inteiras nessas propriedades rurais. Os produtores já não sabem mais o que fazer. Então, a sociedade de cá, que tem o poder de decisão, que encontre definitivamente uma alternativa para combater a proliferação desses animais. A gente sabe que uma fêmea de javali, às vezes, num ano, produz 2 ninhadas de 10 a 12 bichinhos novos. Vocês imaginem o quanto se proliferam. É um problema de saúde pública já e de ordem pública que deve ser realmente muito bem tratado por nossas autoridades. Para fechar o meu programa de hoje, esta semana morreu uma pessoa atropelada na Belisário Ramos, sem contar os inúmeros outros acidentes que eu não vou entrar nessa questão. Esta pessoa estava de bicicleta, estava andando na Belisário Ramos e a fatalidade foi tão grande quando passou um caminhão ao lado dessa pessoa, então o vácuo, o vento forte
acabou derrubando o ciclista sob o rodado do caminhão nesse horário. Isto é uma fatalidade, é óbvio, não dá para culpar especificamente ninguém por causa disso. Porém, nós sabemos que a cidade de Lages praticamente não tem condições de fazer com que as pessoas que queiram andar de bicicleta se sintam seguras. Eu vou dizer para vocês, uma única vez que eu peguei a minha bicicleta para andar na Belisário Ramos, eu voltei imediatamente, porque o meu medo foi enorme de andar na Belisário Ramos, que eu achei que era um dos lugares mais seguros e mais planos que tem para a gente andar de bicicleta num final de tarde para fazer um pouco de atividade física. Voltei para casa, guardei minha bicicleta, levei lá para Campo Belo do Sul, lá no sítio. Lá eu ando nos carreirinhos dos campos de bicicleta e fico praticando uma espécie então de mountain bike, né? Porque eu ando em lugares inóspitos lá no sítio e eu pratico com tranquilidade. No máximo cai um tombinho lá no gramado do campo. Mas, gente, é assim que a gente tem feito, porque a preocupação na cidade de Lages com relação à segurança aos ciclistas é praticamente zero. Só anda de bicicleta na cidade de Lages quem precisa dela como transporte para se deslocar para casa ou para o trabalho. Então, correm o risco de sofrer acidentes nesse sentido, parecidos como esse que aconteceu esta semana. Extremamente lamentável, mas a gente precisa dizer, a cidade de Lages é insegura quase na totalidade, sem contar com o relevo da cidade, que tem altos e baixos, né, subidas e descidas, e o paralelepípedo que atrapalha muito a pessoa que usa esse meio de transporte. Então não tem nem como estimular as pessoas para que deixem os carros para economizar a gasolina, com esse preço lá nas alturas, para pegar a sua bicicleta para ir ao trabalho, porque é horrível andar de bicicleta aqui na cidade de Lages. E você que usa realmente este meio de transporte sabe muito bem o que eu estou dizendo. Eu não sei o que a administração municipal poderia fazer para melhorar essa situação. Não tem basicamente o que fazer. Tirar as subidas e descidas é bastante complicado. Tem criado algumas ciclovias em algumas vias mais rápidas, como lá no Humberto de Campos, na Dom Pedro II, né? Algumas ciclovias. A ciclovia da Avenida Cará é uma piada. Eu não sei como, pelo menos isso poderiam fazer, uma ciclovia com uma base de proteção um pouco melhor. Você vê umas tartaruguinhas e pede para que a pessoa ande na margem do rio Cará numa questão de meio metro. Qualquer titubeada da pessoa, além dela poder cair sob um rodado de um caminhão, como aconteceu isso, ela pode descer e tomar um banho no rio Cará. De tão difícil que é a ciclovia que tem nas margens do rio Cará. Talvez isso o município poderia pensar num projeto realmente condizente em que as pessoas pudessem se sentir seguras nas margens do rio Cará, em toda a margem do rio Cará, para que tenha uma ciclovia condizente. Poderiam fazer um projeto adequado e fazer um investimento condizente. Eu não sei em que lado estava esta pessoa no momento em que ela foi puxada para baixo de um rodado. Se estava na ciclovia ou se estava andando à beira de um barranco e acabou então caindo sob o rodado de um caminhão. Infelizmente, é isso que acontece. Lamentável. Para nós encerrar, foi isso? Já falei para o Miller. Eu não sei, Miller, eu comentei não comentei. Preciso dizer para as pessoas de Lages, da Secretaria de Segurança Pública, para que façam uma aferição das lombadas eletrônicas. Eu passei agora aqui na Avenida Cará, na esquina com a 7 de setembro, numa lombada eletrônica, e eu cuidei exatamente, o ponteiro do meu carro estava bem abaixo dos 40 por hora, mas mesmo assim marcou 43. Então tem gente sendo multada. Se você passar a 40 por hora, exatamente que deveria aparecer lá em verdinho, 40 por hora, você vai estar sendo marcado com 45, 46 e vai estar levando multa de graça. Então anotem bem, antes das 11, quando eu estava vindo aqui para a Imagem TV, passei por uma lombada eletrônica, olhei o ponteirinho do meu carro, estava em média de 35 a 36 por hora, ao lado de um caminhão. O lado dele estava correto, estava verde, mas o meu saltou lá por 43 km por hora, passe quase no limite para levar uma multa da lombada eletrônica. Então tem que auferir algumas lombadas eletrônicas. Não é a primeira vez que eu passei e levei um susto com ela em vermelho quando deveria estar em verde. E olha que eu cuido muito bem quando passo por essas sinaleiras eletrônicas abaixo de 40 por hora. Um abraço para vocês e até a próxima semana, se Deus quiser.